Questão cobrada pelo Enem, que fala sobre processos de separação de misturas. A questão diz assim: na perfuração de uma jazida petrolífera, a pressão dos gases faz com que o petróleo jorre. Ao se reduzir a pressão, o petróleo bruto para de jorrar e tem de ser bombeado. No entanto, junto com o petróleo também se encontram componentes mais densos, tais como a água salgada, a areia e a argila, que devem ser removidos na primeira etapa do beneficiamento do petróleo. A primeira etapa desse beneficiamento é a decantação, a evaporação, a destilação, a floculação ou filtração. Nesse processo inicial de prospecção do petróleo, pessoal, nós vamos ter dois processos que são utilizados. Primeiro, eu quero que você entenda que esse petróleo que vai ser extraído lá do bolsão, lá da jazida de petróleo, inicialmente ele é chamado de petróleo bruto. Esse petróleo bruto, ele vai passar por dois processos de separação dos componentes da mistura. Esse petróleo bruto, ele vai passar por um processo de decantação e ele vai passar também por um processo de filtração. Decantação e filtração. Depois que ele passa por esses dois processos, pela decantação e pela filtração, nós vamos ter dado origem ao petróleo, que será chamado de petróleo cru. Esse petróleo cru é o que vai passar pelo processo de destilação fracionada para dar origem às frações do petróleo. Aí aqui na letra C tem destilação, só que não será uma destilação. A destilação é um processo utilizado para a separação das frações do petróleo. É a partir da destilação que se retira gás natural, gás de cozinha, querosene, gasolina, óleo diesel. Todas as frações do petróleo vão ser retiradas a partir da destilação fracionada. Beleza. Mas o que ele quer saber é esse petróleo bruto. Qual é, na verdade, o primeiro processo pelo qual o petróleo bruto passará? Esse petróleo bruto, a questão fala claramente que, junto com o petróleo, também se encontram componentes mais densos, tais como a água salgada, a areia e a argila. Então, nós temos componente líquido, que é a água salgada, e vamos ter componente sólido, que é a areia e a argila. Qual que vai ser o primeiro processo pelo qual o petróleo vai passar? Ele vai passar por uma decantação. Porque através da decantação, o que vai acontecer? Ele vai decantar a parte de água, areia e argila, vai sedimentar, vai para o fundo e na parte de cima vai ficar o petróleo, que vai ser retirado e vai ser destilado. Então, o primeiro processo ao qual o petróleo bruto passa é a decantação. Então, nós vamos ter como item correto a letra A. Ok? Então, o processo aí de separação, o primeiro processo de purificação do petróleo é a decantação.